E aí galera, beleza? Então vamos para mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender, pessoal, a manipular arquivos com PHP, tá? Mas mais especificamente a gente vai trabalhar com arquivo texto aqui hoje, ok? Então vamos lá. Trabalhar com arquivos, certo? É um recurso que é uma coisa que a gente faz bastante, certo? É uma coisa que o programador ele vê bastante durante seu dia a dia de trabalho, certo? Então por isso da importância da gente aprender a manipular arquivos aqui com a nossa linguagem de programação. Então a gente vai aprender a fazer isso e basicamente o que é que a gente pode fazer com um arquivo, né? Vamos imaginar aqui um arquivo texto. No arquivo texto a gente pode tanto escrever um conteúdo dentro do arquivo texto, como a gente também pode ler o conteúdo de um arquivo texto. Assim a gente consegue fazer também através das linguagens de programação, certo? Então eu já deixei aqui um texto aqui, pessoal, que explica algumas configurações que a gente vai fazer, tá? E isso aqui eu trouxe da documentação do PHP, ok? Eu já deixei aqui para facilitar, para eu não ter que abrir a documentação no browser, ok? Mas eu vou deixar lá na nossa plataforma, vou deixar os códigos desenvolvidos na aula, vou deixar também links com as referências das funções que a gente vai utilizar para estar fazendo essa manipulação, tá? Recomendo fortemente a leitura da documentação, como sempre recomendo, é a melhor amiga do programador é a documentação, tá? Então eu vou deixar os links lá também junto com as fontes, o código-fonte, ok? Então, para começar a gente tem que ter em mente o seguinte, primeiramente, tá? Aqui ó, eu deixei o conteúdo que a gente vai escrever dentro do arquivo, né? Então se a gente vai abrir um arquivo, eu vou escrever dentro desse arquivo, né? Então eu já deixei aqui o conteúdo aqui já colocado aqui, tá? Para não ter que procurar ou inventar aqui na hora, então já deixei aqui. E a gente vai começar agora a manipular, tá bom? Para fazer isso, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente tem que pensar que quando a gente vai mexer num arquivo texto, né, imagina um arquivo do Word, quando você vai escrever dentro dele, o que é que você faz? Você abre, você escreve, né, salva e depois você fecha, né? Você não vai deixar ele aberto lá para o resto da vida, né? Então, da mesma forma, funciona aqui no código, certo? Então você tem que abrir o arquivo, você não pode esquecer de fechar, né? Porque se você não fechar o arquivo aqui dentro, você não vai desalocar o recurso da memória, tá? Então ele vai ficar lá em memória e isso não é legal, beleza? Por uma série de fatores aí, né? Até porque, tipo, se você está construindo uma aplicação web, sua aplicação web vai ser acessada aí por muitos usuários. Então imagine que se você tiver muitos recursos, muitos arquivos na memória, uma hora aí a sua memória do servidor ela vai estourar, né? Então você não vai conseguir mais guardar, não tem mais espaço na memória para guardar mais nada lá. Então, muito cuidado ao manipular esse tipo de recurso, ok? Então eu já vou deixar aqui duas funções colocadas aqui na minha tela, tá bom? Que é a função que abre um arquivo e a função que fecha. A função que abre, ela é chamada de fopen, né? Fopen. Fopen, ela faz referência exatamente a file open, a abrir um arquivo. E a função que fecha, para a gente não esquecer, fclose, certo? Então, fclose é a função que fecha o arquivo, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui em fopen entender como é que funciona essa função, tá? fopen, gente, ela serve tanto para ler uma URL, como também ela serve para abrir um arquivo, tá? Então, mas aqui a gente vai usar para arquivos mesmo. Fopen, ela recebe dois parâmetros obrigatórios, tá? Você consegue passar alguns parâmetros opcionais também, mais do que dois apenas, mas obrigatórios são dois, tá? O primeiro é o nome do arquivo que você quer criar ou abrir. E o segundo, pessoal, é um modo de operação, certo? É a forma como essa função ela vai abrir o arquivo, se é para escrita, se ela vai abrir só para leitura, certo?
se ela vai verificar se o arquivo existe, se não existir ela vai criar o arquivo. Então é um modo como ela vai operar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro parâmetro a gente vai passar aqui é o nome do arquivo, tá? Eu posso passar aqui diretamente como uma string, tá certo? Eu poderia colocar aqui o nome do arquivo aqui, como também eu posso passar uma variável que guarda esse nome, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável, certo? Vou chamar aqui nome arquivo, tá? Minha variável. E aqui eu vou passar o caminho do arquivo, tá? Então, ó, bem aqui, se vocês observarem, ó, eu tenho o arquivo que eu estou mexendo aqui, o código PHP, que é escrevendo.php. Eu tenho aqui uma pastazinha chamada arquivo, que essa pasta está vazia. Dentro dela vai ser onde o nosso PHP vai criar o arquivo, tá bom? E vai ser, a gente vai passar essa pasta aqui como referência. Então, eu vou dizer que eu quero entrar na pasta arquivo, tá? Que eu quero entrar na pasta arquivo. E eu quero abrir o arquivo texto.txt, certo? Esse arquivo ele não existe ainda aqui, ok? Mas caso ele não exista, a gente vai configurar o fopen para ela criar esse arquivo caso ele não exista, tá bom? Então, ó, o primeiro parâmetro a gente passa aqui o nome do arquivo, certo? E o segundo parâmetro, pessoal, é o modo de operação, o modo como essa função vai operar. Então vamos lá, se a gente subir aqui nessa documentação que eu deixei aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, ó, o que é o modo de operação? É simplesmente uma string que a gente passa lá aqui para o fopen para que o fopen funcione de uma determinada maneira. Então, por exemplo, vamos observar, se eu passar a string R minúsculo, como é que ele vai funcionar? Ele abre somente para leitura, ou seja, ele vai abrir o arquivo para leitura, então eu não vou conseguir colocar conteúdo no arquivo, ok? E ele coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo. O que seria isso, o ponteiro? Seria onde ele vai começar a ler. Então, se ele abre apenas para leitura, eu só vou conseguir ler o que está dentro do arquivo. E se ele coloca o ponteiro no começo, ele está colocando aqui, ó. Então, eu vou começar a ler daqui, tá? Porque é possível colocar o ponteiro em qualquer lugar do arquivo, no final ou em qualquer lugar aqui pelo meio do arquivo, tá? Para mim não começar a ler do começo, mas começar a ler de um determinado lugar. Okay? Se eu passar string R+, ó, como é que vai funcionar o fopen? Ele abre para leitura e para escrita, coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo. Então, eu tanto vou poder ler como escrever daqui do começo. Então, perceba, ó, que se eu for escrever alguma coisa, através do PHP, ele vai começar a escrever aqui do começo. Então, tudo que eu colocar vai ser colocado antes do texto, caso esse texto aqui já exista, certo? Vamos observar outra aqui, ó. Se eu passar string W, ele abre somente para escrita, então eu não consigo ler o conteúdo que está dentro, e sim somente escrever. Ele coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo, então ele vai começar a escrever lá no começo do texto, e reduz o comprimento do arquivo para 0. O que seria isso? Ó? Ele apaga tudo que tem dentro do arquivo e começa a escrever de novo. E se o arquivo não existir, olha só, ele tenta criar. Então, caso o arquivo não exista, ele cria. Porém, aqui, ó, se você observar, você tem que ter cuidado com o parâmetro que você vai usar, porque aqui ele apaga tudo que tem dentro do arquivo e começa a escrever de novo, tá? Para o nosso caso aqui, a opção aqui que a gente vai colocar, pessoal, é o A+. O que é que ele faz? Ó, ele abre para leitura e para escrita, coloca o ponteiro do arquivo no final do arquivo, então ele vai começar sempre a escrever aqui, ó, no final do arquivo, tanto a ler a escrever aqui no final do arquivo, tá? E se o arquivo não existir, ó, ele vai tentar criar. Então perceba, nesse momento o arquivo lá, texto.txt, ele não existe aqui dentro da pasta. Então, ó, se eu passar aqui o A+, e esse arquivo não existir, o fopen ele vai criar esse arquivo para mim lá dentro da pasta e depois vai escrever o meu texto aqui, tá bom? A observação é que esse texto aqui ele poderia vir de um formulário, tá, pessoal? Um formulário lá HTML, né? Um campo text area, o usuário digitar isso aqui e você escrever no arquivo que o usuário digitou, tá? Ou assim, existe 1001 possibilidades, tá? Isso aí depende muito do contexto aí que você está vivendo, né? Do trabalho que você está fazendo, tá?
Nome do arquivo também, você pode criar esse nome aqui dinamicamente, né? Então, gerando um ID único, a partir de uma chave, a partir de alguma coisa, você pode criar um nome aqui dinamicamente, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com muitos arquivos, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu já estou pronto para abrir o arquivo e escrever nele, tá? Agora, fopen, né? Fopen, ele retorna, pessoal, ele tem um retorno. E o retorno dele, pessoal, é um recurso, certo? O que seria esse recurso, né? No caso, se você olhar na documentação, ele chama de handle, né? Um manipulador. O que seria isso? Seria o arquivo em si, ou seja, essa variável recurso aqui, ela vai passar a representar o meu arquivo txt. Então, tudo que eu for fazer, toda manipulação que eu for fazer, eu vou fazer nessa variável, tá? Porque ela é que vai representar o arquivo, né? Como se ela fosse o arquivo, tá bom? Então, ó, quando eu for fechar o arquivo, ó, fclose, né? Claro que você só vai fechar depois que você escrever, né? Então, por isso que eu vou deixar sempre fclose no final. Então, ó, eu vou fechar o recurso, certo? Então, já parou de dar erro aqui, porque eu já passei o recurso aqui e estou dizendo que estou fechando ele, tá? Beleza, mas eu abri o arquivo e agora eu quero escrever nele. Como é que eu faço? Então, você tem uma função aqui chamada fwrite, certo? Fwrite, pessoal, é a função que exatamente o próprio nome dela diz, né? File write, né? Então, escreva no arquivo, escrever no arquivo. Então, essa função aqui é responsável por colocar esse conteúdo aqui dentro do meu arquivo txt. Ok? Então, fwrite ela espera dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o arquivo que eu quero escrever, que é representado pela minha variável recurso. E o segundo parâmetro é o conteúdo. Então, aqui eu passo o texto, né, que eu quero escrever dentro do arquivo. Só que o que eu quero escrever dentro do arquivo é o texto que está dentro da minha variável conteúdo, né, que é essa variável aqui, ó, ok? Fwrite ele vai escrever dentro do arquivo e como retorno, pessoal, ele devolve a quantidade de bytes que foi gravada dentro do arquivo, tá certo? Então, ó, eu posso pegar aqui, ó, criar uma variável resultado, certo? E essa variável resultado, se fwrite conseguir escrever todo esse texto aqui dentro do arquivo, resultado vai receber a quantidade de bytes que foi gravado dentro do arquivo. Caso fwrite não consiga escrever, aconteça alguma coisa aí, fwrite vai retornar falso. E aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso, já que fwrite, né? Já que resultado eu tenho aqui a quantidade de bytes que eu escrevi, e caso contrário ele retorna falso, eu posso vir aqui, ó, e testar resultado. Resultado. Então eu posso testar resultado. Se resultado conter algum valor dentro dela que não seja falso, eu vou cair aqui para dentro da estrutura if. Caso contrário, ele nem entra na estrutura if. Ele cai aqui para as próximas linhas, para a linha 47. Tá? Então, se eu cair aqui para dentro do if, eu vou imprimir só uma mensagenzinha. Texto gravado com sucesso. Ok? E aí vou fazer o seguinte, ó. Se foi gravado com sucesso, eu quero parar a execução do meu PHP aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso matar minha aplicação. Para isso, ó, eu tenho uma funçãozinha chamada exit, certo? A função exit, ela mata a aplicação. Eu tenho um equivalente também aqui, que é a die, certo? Como é que elas funcionam, exit e die? Elas funcionam assim, na hora que o PHP encontra ela aqui, chama ela, ela para a execução do PHP. Então, tudo que tiver abaixo dela aqui, ó, tudo que vier abaixo dela, né, não vai ser mais executado porque o PHP para de executar aqui. Mas caso eu não consiga entrar aqui dentro desse if, né, caso o resultado aqui seja falso, eu vou dizer para o meu usuário que não foi possível gravar no arquivo. Ok? Pronto.
Assim, existem bibliotecas, pessoal, que abstraem esse recurso aqui, tá? Do PHP. Porém, essas funções do PHP nativas dele, elas são muito fáceis de trabalhar, né? Você pode observar aqui, ó, você abre o arquivo, né? Você escreve no arquivo, você fecha o arquivo. É bem fácil de trabalhar, é bem simples. Apesar de terem bibliotecas aí também que trazem às vezes o nome da função, né? É mais amigável, né? Mas existem aí outras alternativas, mas que por detrás rodam esse código aqui, ok? Por detrás rodam esse código aqui. Então vamos testar, né? O arquivo aqui ainda não existe. Então eu vou lá no meu navegador, certo? Vou aqui no meu navegador, já deixei aberto aqui para não perder muito tempo. Se eu rodar aqui escrevendo PHP, ó, texto gravado com sucesso. O que foi que aconteceu lá, né? O PHP conseguiu gravar, entrou aqui para dentro do if, ó, texto gravado com sucesso, matou a aplicação. Tanto é que ele não imprimiu, né? Ele não imprimiu aqui esse outro eco aqui, ó. Se você olhar aqui dentro da pasta, ó, já tem um arquivo texto.txt com o texto lá gravado lá dentro, tá vendo? Beleza? Posso fazer mais, vamos lá. O que eu posso fazer mais aqui? Posso fazer o seguinte, ó, vamos rodar de novo, vamos gravar uma segunda linha com o mesmo texto, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, ó, aqui ó, em fwrite, que é onde ele grava, eu vou só concatenar aqui, ó, eu vou só botar aqui uma quebra, tá? Uma quebra de linha, certo? Ó, tem um /n, o que é que ele vai fazer? Ó, ele vai escrever uma segunda linha, né, com esse texto aqui novamente, quando eu executar lá. Eu vou salvar, certo? Vou só atualizar lá, atualizei. Se eu vier aqui em texto PHP, ó, perceba que eu tenho aqui uma segunda linha, tá vendo? Com o mesmo texto. Então, enquanto eu atualizar lá, ele vai escrevendo lá no meu arquivo. Tá vendo? A quantidade de linhas já aumentou, certo? Então, assim, galera, eu vou deixar, fica aí o exemplo, tá? É um código bem simples, se você não tá com um pouquinho de dificuldade, volta o vídeo, tá bom? Bota o vídeo para rodar mais lento, tá? E outra coisa, e vai na documentação. Vai na documentação lá, dar uma lidazinha nessas funções que eu mostrei para você, tá certo? Você vai dominar bem elas aí e vai conseguir aí trabalhar com elas aí tranquilamente, tá bom? Então essa aula fica por aqui e até a próxima aula.